Então, bom dia, todo mundo. Estamos aqui em mais uma outra live, né, do IRTS, que é o Instituto Brasileiro de Recursos e Processos Tribunais Superiores, para trazendo as atualizações das questões de direito tributário dos tribunais STF e do STJ. E hoje nós estamos contando aqui com a presença do doutor Alessandro. O doutor Alessandro, ele dispensa apresentações para quem é da área do direito tributário. Ele é um advogado extremamente experiente, com muitos anos de atuação no direito tributário. Ele é um estudioso, com artigos publicados sobre o tema. Então, nós acreditamos que a contribuição dele vai ser bastante relevante para o trabalho de hoje. Muito obrigado, Dani. É uma honra estar com vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade ao Instituto Brasileiro de Recursos e Processos dos Tribunais Superiores, na sua pessoa, parabenizar por essa iniciativa. É muito bom ter fóruns para discutir, né, a jurisprudência, o andamento das teses nos tribunais superiores, até porque é algo que exige um acompanhamento permanente, porque as notícias são praticamente diárias com relação a julgamentos, reconhecimento de repercussão geral, repetitivos e coisas do gênero. Né? Principalmente no tributário, né, que você tem questões que afetam bastante o próprio desenrolar da sociedade, porque ela afeta o fisco, e também as empresas e os contribuintes pessoas físicas, né, porque isso gera insegurança jurídica, e você precisa estar sabendo o que está acontecendo, o tempo também de julgamento das questões, e isso resvala em bastantes itens da nossa ordem, não só jurídica, como econômica e social, é bastante relevante, e esse é do intuito do Instituto, a gente, exatamente porque são os tribunais superiores, nós estarmos atentos ao que os tribunais superiores estão fazendo, para trazer isso para a sociedade debater, bem como levar para os próprios tribunais a contribuição dos estudiosos, né, de quem se dedica a isso, para poder contribuir. O Instituto agora já pode atuar, inclusive, como amicus curiae, né, e para estar contribuindo para esse debate e na evolução, não só apenas no direito tributário, mas também em todas as outras áreas em questão de tribunais superiores. Então, vamos lá, vou aqui compartilhar os nossos resuminhos de hoje, que aqui quem já está acompanhando a gente já sabe como funciona. Para a gente começar. Espera aí. Por que eu não estou apresentação de slide do início? Aí vamos lá. Qualquer coisa, Alessandro, você me interrompe. A dinâmica que quem já acompanha a gente já sabe que eu começo com as decisões do Supremo, depois passamos para a do STJ, e esse mês vai ser um pouquinho diferente, porque esse mês tiveram movimentações de tribunais superiores que são relevantes, mas que ainda não geraram julgamento. E a primeira que eu coloco aqui é exatamente isso. É a questão da compensação de prejuízo na extinção da pessoa jurídica. Nós já tivemos, recordando, o julgamento da constitucionalidade da limitação dessa compensação de prejuízos fiscais no tema 117, que foi considerado constitucional essa limitação a 30% da compensação de prejuízo e base de cálculo negativa. E agora foi feita essa diferenciação dessa limitação para os casos em que a pessoa jurídica ela é extinta. Muito comum, por exemplo, a incorporação total por outra pessoa jurídica. E aí a questão em debate nessas hipóteses em que a pessoa jurídica é extinta, deve-se observar também essa limitação da compensação de prejuízos, né? Essa limitação não enfrentaria nenhum direito assegurado pela Constituição, é isso que está sendo debatido. E começou-se, então, agora a análise da repercussão geral. Ela ainda vai terminar no fim de semana, nessa sexta-feira,
e nós temos já 2 votos pelo reconhecimento da presença da repercussão geral, do relator, que é o ministro André Mendonça, e do ministro Alexandre de Moraes. Então, segundo o ministro André Mendonça, se vislumbra, né, nessa primeira vista, realmente uma inobservância do conceito de renda e lucro e da garantia da propriedade privada quando você faz essa limitação no momento da extinção. E mais, ele também aponta que muitas empresas foram atuadas pela Receita Federal exatamente pelo recolhimento a menor do imposto de renda CCL nesse momento, de onde a necessidade do plenário do Supremo, então, analisar a questão e enfrentá-la. Adriane, com relação a esse tema, né, primeiro acho que ele demonstra algumas questões que tornam mais desafiador ainda para quem trabalha com contencioso tributário. Né? Nós temos, você já destacou a complexidade e a insegurança jurídica, eu destaco também a multiplicidade de instâncias julgadoras, né? Nós temos o CARF na esfera administrativa e várias matérias com análise tanto do STJ como do STF, e também, atualmente, uma preocupação grande com a divergência de critérios de modulação. O STJ iniciou a sua modulação bem depois do STF, mas adotando critérios diferentes do que o STF. Com relação a essa discussão, a matéria sempre foi controvertida. O precedente mais representativo do STJ é contrário, né, o RESP 1.925.025, de outubro de 2021. E no CARF, o entendimento prevalecente ainda é desfavorável, né? Eu cito o acórdão 91.01.007/71 da primeira turma da Câmara Superior, mas recentemente, né, 2 meses, no finalzinho do ano passado, identificou-se decisões favoráveis da primeira turma da primeira Câmara da primeira sessão, né, demonstrando como a matéria é controvertida entre os tribunais e na própria jurisprudência do CARF. Entendi. Deixa eu só voltar aqui, porque me disseram que os slides não estavam aparecendo. Eu vou compartilhar aqui de novo, para ver se agora vai. Aí vocês me avisam se for direitinho. Compartilhar. Compartilhar. Vamos lá. Agora foi? Sim, estou vendo. Então ótimo, está rolando direitinho. Então ótimo, porque me avisaram aqui que não tava aparecendo. Mas é isso mesmo, Alessandro. O CARF vinha, né, com essas decisões desfavoráveis, então tem muitas empresas que estão com ação anulatória, inclusive, né, tramitando no Poder Judiciário e sobre o assunto. O STJ também se posicionou de forma desfavorável, então essa decisão que vai ser proferida pelo Supremo, nós temos que ficar muito atentos com que o Supremo vai analisar e poder contribuir para o melhor debate e chegar à melhor conclusão. E realmente, aqui no caso, nós temos uma situação muito diferente, porque você pressupõe na limitação o prosseguimento da empresa. Se a empresa não vai prosseguir, a meu ver, fica claro que se tem realmente uma tributação ali da propriedade da empresa, né? Que você está violando ali o princípio do lucro e da renda, porque você limitar planejando que nos anos seguintes você possa ter lucro ou prejuízo e assim a empresa vai lidando com essa tributação, mas no momento da extinção você tem realmente uma extinção de uma empresa que está ali para o lucro real e que não houve realmente a tributação pelo lucro real, né? Então, prosseguindo. Esse outro julgamento é muito interessante também.
que é a observância do princípio de anterioridade quanto às reduções da alíquota do reintegra. Aqui o debate fica bastante na que seria a natureza do reintegra, né? Seria a natureza do reintegra. Então, a relatoria foi do ministro Cristiano Zanin, e o objeto do recurso era saber se era aplicável o princípio de anterioridade geral diante das reduções das alíquotas do reintegra, que ocorreram pelo decreto 8.415 e 9.393. Então, o ministro começa o voto dele fazendo uma digressão sobre o princípio da anterioridade, e ele coloca na Constituição que o princípio veio da nulidade, na questão das contribuições da esfera nonagesimal. Depois teve evolução para trazer a questão também da observância dos 90 dias, junto com a anuidade. E aí, depois, ele passa, num segundo momento, a fazer uma análise da natureza jurídica do reintegra, para concluir que se trata de um benefício fiscal e que, no entender dele, por se tratar de um benefício fiscal, não interfere na regra matriz de incidência tributária. Não interferia. Mas ele recordou, em seguida, que o plenário do Supremo, quando ele julgou o tema 1383, ele fixou a aplicação, a tese, no sentido da aplicação da anterioridade também para as hipóteses de redução e supressão de benefícios e incentivos fiscais. E com base nesse entendimento, né, à luz dessas considerações dele, de que seria um benefício fiscal, e que o Supremo já entendeu que a anterioridade se aplica também para as hipóteses de redução e supressão desses benefícios, ele concluiu que, no caso, se aplicaria também ao princípio, incidiria também o princípio da anterioridade tributária nessas hipóteses de redução das alíquotas do reintegra. E, no caso, ele foi acompanhado por todos os ministros, salvo o ministro Fachin, que divergiu com relação a ele. O ministro Fachin, ele, na verdade, ele divergiu contra o argumento. Ele entendeu que só aplicaria a anterioridade nonagesimal. Esse caso realmente é relevante, como você destacou, inclusive por ser uma aplicação em concreto da tese do tema 1383. Né? O Supremo, então, decidiu que a anterioridade, seja geral ou nonagesimal, se aplica no caso de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais, e aí aplicou esse entendimento para a redução do reintegra, e aí coube, então, uma divergência só com qual anterioridade se aplicaria, né? Se aplicaria só a nonagesimal ou a de exercício e a nonagesimal. Acabou prevalecendo, né, por maioria, a anterioridade nonagesimal, e aí fez uma correlação entre o reintegra como um benefício vinculado, né, direta ou indiretamente, ao PIS e à COFINS, que são tributos vinculados à anterioridade nonagesimal. O voto do ministro Fachin é muito bom, inclusive eu pessoalmente considero que ele é, se não o melhor, um dos melhores ministros da corte, mas sempre ponderado e tecnicamente consistente, mas pelo menos, né, eu tenho várias dessas ações no escritório, a anterioridade nonagesimal foi garantido, né, privilegiando o princípio da não surpresa. Exatamente. E era até uma decisão que a gente podia dizer que a gente já estava aguardando nesse sentido, né? Tendo em vista o tema anterior. Prosseguindo. Esse também eu trouxe, apesar de, vamos dizer, né, não teve um julgamento do Supremo, mas é uma decisão do Supremo que tem um impacto muito grande, porque nós temos dezenas de milhares de ações sobre essa questão, que é a questão da incidência do ICMS sobre a TUST e o TUST, que a gente sabe que o STJ, no ano passado, proferiu uma decisão mudando radicalmente a jurisprudência dele, que era no sentido da não incidência, mudou no sentido da legalidade dessa incidência, e foi interposto recurso ao Supremo Tribunal Federal
E agora o ministro Barroso, né, como presidente, levou isso, que foi seguido pela unanimidade, de que essa matéria ela é de natureza infraconstitucional, então o Supremo não vai examinar esse recurso extraordinário. E com isso, então, ficou mantido aquela decisão do STJ, que nós temos a questão da modulação dos efeitos dela, que também deu bastante debate, dá bastante debate. E lembrando também que pende, né, a análise da DI 7.195, da relatoria do ministro Fux, que teve liminar nela, que trata da constitucionalidade da incidência do ICMS após a entrada em vigor da lei complementar 194, que estava aplicando, trazendo para a legislação a jurisprudência do STJ, que depois foi reformada. Então, daí a importância do destaque dessa decisão que foi proferida no STJ, apesar de não ter sido uma decisão que realmente examinou e adentrou na questão da análise constitucional, na verdade, afastou. Mas o impacto dela é bastante relevante. E é um caso, né, na minha opinião, que eu sempre falo que a maioria das teses tributárias são novelas. Né? Cada julgamento é um capítulo e nós temos muita dificuldade de encerrar a controvérsia. E aqui, né, o que eu acho interessante é como a jurisprudência mudou e os efeitos disso no próprio STJ. Né? Até 2017, antes de 2017, a justiça é totalmente favorável aos contribuintes. 2017, começa a virada no STJ, e aí, com o julgamento do tema 986, o STJ consolidou um entendimento desfavorável aos contribuintes, no sentido que os valores de TUST e TUJ devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Mas o que chamou mais atenção, além da alteração da jurisprudência, foi o critério que o STJ instituiu para modular. Foi um dos primeiros julgamentos em que houve a modulação. Então, o Supremo, o STJ, reconheceu que havia mudança jurisprudencial, e isso hoje em dia é um debate aflorado entre os ministros, quanto que se configura ou não, né, jurisprudência consolidada para aplicação da modulação. Então, ele fixou a data de corte do dia 27 de março de 2016, que é a data da publicação do acordo da primeira turma, que alterou a jurisprudência. Então, mantém-se os efeitos das decisões anteriores que estavam beneficiando os contribuintes com a exclusão. Mas isso não abarca, no entendimento do STJ, quem não tinha demanda judicial, quem tinha a demanda judicial, mas não obteve tutela de urgência ou liminar, ou tutela de evidência, e aqueles que tenham ação judicial com tutela, que tenha sido condicionada a depósito judicial. Ou seja, colocou-se aqui um critério de modulação que não tem a ver com a possibilidade do contribuinte de influir. Ou seja, antes, no STF, considera-se o corte da modulação a data do ajuizamento. Né? Então, aqueles que não se tornaram inertes, estão judicializando determinada matéria, teriam os seus direitos preservados até a data de corte. Aqui não, o STJ colocou a data de corte, mas exigiu que a empresa tivesse previamente ação judicial e que o contribuinte tivesse conseguido uma decisão favorável provisória, o que restringe ainda mais, né, o conjunto dos contribuintes que seriam beneficiados, que são beneficiados por essa modulação. Critério extremamente criticável, na minha opinião. E mais, o Supremo, quando ele faz a modulação, quando a gente vê a história dele, ele faz a modulação a partir do julgamento, porque a partir daquele julgamento, se você entender a norma jurídica, a interpretação que você extrai do texto, é a partir daquele momento que se tem aquela definição daquela norma jurídica, né, acerca daquele assunto, ou seja, você tem lá a diretriz a ser seguida. Então, ele aplica a partir dali em diante. Não, o STJ voltou num tempo, considerando, não só atentou para a decisão dela, foi dali, mas voltou no tempo adotando um critério, uma decisão isolada de uma turma. Que não tinha efeitos, não tinha efeito vinculante, era para aquele caso. Então, não só as limitações que ela colocou, que o STJ colocou para a modulação, mas a data mesmo que foi escolhida também está sujeita a bastante crítica,
E foi uma modulação, eu acompanhei esse julgamento, que eles tiveram muita dificuldade. A relatora, a ministra Regina Helena, eu lembro que ela teve muita dificuldade, ela levou a questão dessa modulação algumas vezes na sessão, ela expôs essa dificuldade dela em sessão. E aí acabou com bastante influência, pelo menos em sessão, né? Internamente não dá para falar, mas em sessão você percebeu uma influência muito forte do ministro Herman e do ministro Gugel, né, no estabelecimento desses critérios. E pelo menos esses critérios deveriam ter sido analisados, né, ter sido observados. Assim, tinha que pensar uma forma de a gente conseguir revisitar esses critérios da modulação, porque a modulação também é uma questão constitucional, porque está afetando direitos, né? Se afeta diretamente direitos. E é uma questão até psicológica, tem que ser muito bem analisada. Essa modulação gera muita preocupação. E a modulação, da forma como está sendo feita, principalmente nesse caso, ao invés de trazer segurança jurídica, isonomia, e com isso diminuir o volume de ações que estão sendo ajuizadas, está gerando um ajuizamento maior de ações por conta da insegurança que está gerando. Eu estava olhando no relatório do CNJ, da Justiça em Números do ano passado, teve um aumento de mais de 50% do ajuizamento de ações dessa tese depois da afetação. Agora, com essas modulações vindo do STJ, porque o STJ começou a fazer essas modulações no ano passado, e gerando essa insegurança, eu tenho certeza que essas próximas teses, que têm um número elevado de contribuintes que têm legitimidade para propor, como foi essa, né, vai ter um número muito maior de ações ainda. Então, como, vou dizer um termo assim, é o tiro pela culatra, a modulação da forma como foi feita. E é interessante, só para complementar nesse tema, primeiro você bem comentou que a matéria da forma como o STJ está modulando tem sido questionado no Supremo como inconstitucional. Nós temos, por exemplo, o caso da limitação de 20 salários mínimos, né, que está sendo discutido esse critério de modulação. E aqui, no caso da TUSD e da TUST, nós ainda temos também uma outra característica bem peculiar do nosso sistema tributário. Quando o legislador altera a legislação para modificar o efeito da decisão dos tribunais. Já ocorreu isso favorável ao contribuinte, favorável ao fisco. Aí, nesse caso concreto, a gente teve a Lei Complementar 194 de 2022, que alterou o artigo 3º da Lei Candir, né, da Lei Complementar 87 de 96, exatamente para positivar a exclusão da TUSD e da TUST na base do ICMS. Quando é favorável ao contribuinte, a gente acha interessante. Quando é desfavorável, a gente acha um absurdo, né, essa prática de caçar efeitos de decisões judiciais através de alteração da legislação, mas é uma característica nossa. Esse daí, ano passado, até bom rememorar, ano passado nós fizemos, o IRTS fez um seminário exatamente tratando dessas questões da modulação e dos efeitos vinculantes das decisões do Supremo e do STJ, exatamente diante dessa... que, ao invés de estar gerando segurança, está gerando insegurança. Né? E essas questões todas que nós estamos colocando aqui agora foram muito bem debatidas lá, né? Uma preocupação de toda a comunidade, não só dos advogados, como também dos professores, da academia, e o próprio judiciário agora também está passando a ficar preocupado com isso, né? Porque o judiciário, na primeira e na segunda instância, ele que recebe essas ações e ele que tem que dar aplicação a essas decisões. E o próprio, então, o judiciário, a gente verificou lá, está preocupado com o andamento que está sendo dado, como as coisas estão sendo encaminhadas nos tribunais superiores. Então, vamos prosseguir aqui, senão a gente não dá tempo nem de chegar na STJ. Então, esse próximo também que eu separei
o julgamento foi interrompido, mas é importante demais nós tratarmos desse assunto, que é a limitação do teto da multa por descumprimento de obrigação acessória. E a matéria foi afetada, estava em julgamento virtual, e em razão de pedido de destaque, ela foi retirada, então vai ser levada para julgamento presencial. Então, qual que é o objeto, né? É saber se, quando uma multa isolada aplicada em descumprimento de uma obrigação acessória e baseada no valor da operação, ela é considerada proporcional e confiscatória. No caso, estava sendo analisada a legislação do Estado de Rondônia, que está aplicando a multa de 40% do valor da operação, no caso de transporte de mercadoria, na hipótese de transporte de mercadoria desacompanhada da nota fiscal. Então, o ministro relator, que é o ministro Barroso, ele começou o voto dele recordando que o Supremo já examinou e já decidiu que é inconstitucional essa multa de ofício fixada acima de 100%, sobre o valor da obrigação principal, que o Supremo também já falou que são constitucionais as multas qualificadas em casos de conduta dolosa, do 150%, 200, que está previsto na 9.430, né, de conduta dolosa de conluio, fraude e sonegação, que nessas hipóteses ele entendeu que é razoável a aplicação dessas multas, e entendeu também que a multa moratória teria que ser limitada ao importe de 20% do valor do débito. Então, ele começou o voto fazendo essa digressão e prosseguiu ponderando que a fixação dessa multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, ela visa proteger o interesse público, porque ela é auxiliar a administração fiscal, quando ela auxilia na arrecadação e administração fiscal, ela assegura o cumprimento de princípios constitucionais, tributários. Então, que ele entende que, nesse contexto, essa sanção ela é cabível, a sanção ela é constitucional, mas que tem que ser razoável. E, nesse sentido, então, ele concluiu que a multa isolada não poderia exceder o 20% do valor do tributo, tendo em vista o caráter dele e da multa ser instrumental. Essas razões foram acompanhadas pelo ministro Fachin. No entanto, o ministro Dias Toffoli proferiu, já lançou no sistema, o voto dele divergindo do posicionamento do ministro Barroso, e ele faz uma série também de ponderações, demonstrando com mais contundência do que o ministro Barroso a necessidade dessa multa moratória como forma de assegurar essa arrecadação e ajudar a administração pública nessa questão da fiscalização e de fazer com que uma forma de impor que o contribuinte, cumprindo essas obrigações, agem com correção e promovam o pagamento da regularidade fiscal. Então, o que ele faz? Ele faz um quadro, esse quadro que está aqui é o quadro que eu tirei do próprio voto dele, porque ele entende que realmente o 100% seria desproporcional, mas que simplesmente reduzir para 20% também não seria a solução. Então, ele faz uma diferenciação. Quando essa multa está atrelada a um crédito, quando essa multa não está atrelada a nenhum valor, a nenhuma operação com valor. Então, ele coloca o limite quantitativo quando essa multa está atrelada ao crédito de 60%, quando ela não está 20%, e dá os critérios que ele entende que sejam mais pertinentes para que essa multa ela realmente alcance o objetivo dela. E logo em seguida, então, o ministro Cristiano Zanin fez o destaque, interrompendo o julgamento. E, com isso, vai ser levado ao plenário. Eu entendi bastante interessante os debates que foram colocados, né? Tanto pelo ministro Barroso,
como pelo ministro Dias Toffoli, que vem trazendo questões que só vão engrandecer o debate para a gente chegar a uma melhor solução sobre essa questão, já que foi uma questão que se chegou à matéria no Supremo, que se chegou ao Supremo ter que examinar, então, até a nível principiológico, dessa forma como que está sendo feita. Vamos acompanhar como é que vai ser os próximos votos, mas eu achei que pelos 2 votos que já foram proferidos, nós vamos provavelmente ter uma decisão complexa. Esse caso é um caso muito relevante, principalmente no âmbito do ICMS, né? São comuns nas legislações estaduais. Multas calculadas não em face de percentuais do tributo, mas do imposto, mas são percentuais do valor da operação. Inclusive, nesse caso concreto, eles estão julgando uma multa que tem percentual de 40% do valor da operação. Isso corresponde a mais do que o dobro da alíquota normal, né, usual do ICMS, de 18%. E o Supremo tinha entendido, né, nos julgamentos anteriores, que no caso de multa com agravante, não poderia suplantar 150. E nós temos casos no ICMS que a simples cumprimento de obrigação acessória, problema de formalização de nota fiscal, levam a multa de 40%, 60%, 80% do valor da operação. Aí me parece que quebra totalmente o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, inclusive colocando um risco muito maior no contribuinte de descumprir um dever formal do que efetivamente não recolher o imposto. Não recolher o imposto é menos gravoso do que descumprir uma obrigação acessória, que para mim é um contrassenso em termos de raciocínio lógico. Exatamente. É a complexidade, né, da decisão, vamos ver. Exatamente. Essa decisão, assim, nem os 20% do ministro Barroso, vou falar a verdade, dá para entender. Realmente, vamos ver os debates, né? Vamos ver os debates. É realmente aquilo que você falou. Eles estão dando mais importância para isso do que para o próprio imposto. Ou seja, eles estão dizendo assim, olha, é essencial o cumprimento dessas obrigações acessórias como uma forma de cumprimento da ordem jurídica, né? Como se fosse assim, do cumprimento que eu preciso disso para fins da arrecadação. Então, é mais importante que a arrecadação em si, porque a ausência de arrecadação depois tem outras formas de você assegurar esse crédito. Eles estão dando um recado que, né, não é coerente mesmo, não é coerente. Então, vamos ver como é que vai ser os próximos votos. Nós já temos 2 aí pela limitação de 20%, e veio agora essas ponderações do ministro Dias Toffoli, que gerou esse destaque do ministro Cristiano Zanin, né? Não é uma coisa muito... Isso vai dar... Vamos ter que acompanhar de perto. Vamos esperar que na legislação do IBS, né, quando ela instituir as multas, né, e seus vários tipos penais, já reconheça a aplicabilidade do entendimento do Supremo e não né, perpetue essas multas de percentual do valor da operação, né? Que aí sim estaria simplificando o sistema. Mas nós vamos ter que... com a reforma, nós vamos ter muito trabalho, né, os advogados tributários. Trabalho vai faltar. E vamos ver o que vai sair dessa decisão do Supremo também, porque pelo cenário que está, não dá para a gente definir direito ainda. Então, prosseguindo, esse outro julgamento também, que ele não terminou, mas também é bastante relevante. Nós temos várias ações tramitando com esse mesmo tema, que é a inclusão do PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta. No caso, o relator, o ministro André Mendonça. O objeto, então, é definir se o PIS e COFINS compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre receita bruta, né, que basicamente é um debate que a gente já vem falando, vem trazendo, e ele se repete em várias outras teses, se tributos compõem ou não, né, estão dentro ou não do conceito de receita bruta,
do artigo 12 do decreto 1598, de 77, e o fundamento, então, que o ministro utilizou para votar no sentido de que é devido, né, é constitucional a inclusão, é exatamente esse, de que, no caso da receita, no conceito de receita bruta, no conceito amplo, né, da receita bruta do decreto, estaria, sim, incluído esses valores, até porque essa desoneração seria um benefício fiscal. A empresa é uma opção para ela estar adotando esse regime de pagamento da contribuição previdenciária. O ministro Alexandre de Moraes já lançou o voto dele também acompanhando, mas o julgamento não terminou, é um julgamento virtual que termina no próximo dia 30 ainda. Então, nós temos que acompanhar até o final do dia 30 para sabermos como é que vai se finalizar esse julgamento. E aí, esse julgamento, para mim, ele deve continuar, dar continuidade a um entendimento, para mim, totalmente equivocado tecnicamente do Supremo. Que, no julgamento, né, do tema 1048, o Supremo decidiu que é constitucional a inclusão do ICMS na base da CPRB, sob um argumento que a CPRB seria um benefício fiscal e que ele demandaria uma interpretação literal da legislação. Aí, na minha opinião, isso é equivocado porque, ao fazer essa diferenciação, você está criando dois tipos de receita bruta. A receita bruta do PIS e COFINS, sem a inclusão do ICMS, e uma outra receita bruta, tanto na CPRB como no lucro presumido, que seria uma receita bruta cheia. E aí tem um raciocínio também que é interessante, diferente do ICMS do PIS e COFINS, porque o artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, quando define, né, com a alteração que teve em 2014, quando define receita bruta, lá no artigo 12, ele consigna, né, que compõe a receita bruta os tributos por ela incidentes. O ICMS não incide sobre a receita bruta. O ICMS incide sobre o valor da operação, o que torna ainda mais equivocado o julgamento do tema 1048. No caso do PIS e COFINS, aí sim você pode fazer um link com o artigo 12, porque o PIS e COFINS efetivamente incide sobre a receita bruta. Aí, com base no âmbito do PIS e COFINS, eu acho que até tem um argumento. No caso do ICMS, eu não consigo ver, né, lógica jurídica para manter o ICMS na base da CPRB, porque a receita bruta igual é do PIS e COFINS. Mas eu acho que o Supremo tende a manter o entendimento do 1048 nesse julgamento. Também acredito nisso. Mas é um julgamento que apesar que a gente visualizar, né, onde vai o resultado, ele é um julgamento bastante importante, porque nós temos várias ações tramitando sobre esse assunto, né, com valores relevantes. Então, agora, finalizando as decisões do Supremo, vamos passar para as decisões do STJ. Essa decisão, ela é importante, porque ela acaba afetando o aspecto temporal do fato gerador do IOF, e foi de relatoria do ministro Paulo Sérgio, é um ministro que está se destacando, né, nas matérias tributárias. A gente tem visto cada vez mais ele trazendo processos, julgamentos de questões relevantes de matéria tributária na primeira turma. E aqui o que estava em debate era saber se num contrato de financiamento, se você vai pagar o IOF no momento, considerando a legislação, do momento da celebração ou do momento da liberação de cada uma das parcelas. O IOF, a gente sabe, nós vimos aí a novela da semana passada, é um tributo de extrafiscal e que a alteração das alíquotas deles não precisa observar a anterioridade. E é sujeito, então, a alterações por decreto do governo. E nós temos, então, aqui contratos de financiamento, muitas vezes a longo prazo, e se tem que definir nesses contratos qual que vai ser a alíquota que vai incidir. Se vai ser a do momento da celebração ou se cada parcela vai ter que obedecer uma alíquota diferente. E o que o ministro Paulo Sérgio colocou no voto dele? Que o Paulo Sérgio colocou
destacou bastante que o fato gerador do IOF é o momento em que o valor fica à disposição do interessado e não o momento da celebração do contrato. Então, no caso, o decreto previa uma alíquota no momento de 0. Só que, posteriormente, essa alíquota foi aumentada. Então, concluiu o ministro que deve ser observada não a alíquota 0, que era do momento da celebração do contrato, mas sim no momento posterior em que as parcelas foram sendo liberadas. O ministro Gurgel proferiu um voto vista, eu já ia até fazer um comentário, por isso que minha cabelo já é ruim. O ministro Gurgel proferiu um voto vista, pontuando para ele que, no caso, o fato gerador também seria o momento da efetiva entrega do valor do crédito, né? Seja ela, se for total, no momento da entrega total, se for parcial, de acordo com que as parcelas vão sendo liberadas. E, por conta disso, o fato gerador também deveria observar, ou seja, ele preferiu um voto vista, concluindo na mesma linha, de que tem que ser observado, então, a alíquota do momento que as parcelas são liberadas. Então, a decisão final da turma foi exatamente nesse sentido, de que o fato gerador do IOF nesses contratos de financiamento não é o momento em que o contrato é celebrado, mas simplesmente enquanto as parcelas vão sendo liberadas. Eu acho isso muito complicado, porque eu estava pensando, só para terminar aqui, para passar para a seleção, porque que segurança jurídica que a empresa tem, no momento que ela celebra o contrato, ela tem uma alíquota, e depois esse contrato pode gerar um custo muito maior, dependendo da alíquota do IOF, que ela não sabe o que vai acontecer quando as parcelas forem liberadas. É complexo, eu achei bem complexo. Eu acho que, primeiro, você pontuou bem, né? O ministro Paulo Sérgio tem se destacado nos julgamentos de âmbito tributário. Eu acho, inclusive, pela formação no início da trajetória jurídica dele, ele foi procurador do município de São Paulo, já despachei com ele, então ele tem grande afinidade com matéria tributária. Eu também acho que aí nós temos uma análise técnica, né, de onde está o fato gerador do IOF e onde está a capacidade contributiva, né, do contribuinte. Pela ótica da capacidade contributiva, eu entendo que até está correta a decisão, no sentido que a capacidade contributiva é a partir do recebimento de cada parcela. Mas, pela segurança jurídica, eu acho que deveria ser conjugado isso com o reconhecimento que a liberação se refere a um contrato. E o contrato determina a legislação que foi aplicada. Inclusive, fazendo aquela diferenciação que o CTL faz de condição suspensiva e condição resolutória. E aí garantiria para o contribuinte que os fatos geradores iriam ocorrer nas liberações, mantida a alíquota vigente no momento da celebração do contrato para preservar a segurança jurídica. Né? Me parece que os meninos não estão entrando nesse tipo de raciocínio. Por isso, concordo com você que é preocupante, porque como o IOF é majorado por simples decreto com vigência imediata, o contribuinte pode ser surpreendido. Tivemos recentemente, né, a majoração do IOF, o contribuinte pode ser surpreendido com um acréscimo do custo do seu empréstimo só pelo fato da liberação ser parcelada. Eu concordo com você. Por exemplo, nesse caso, era um contrato com o BNDES, esses valores são altíssimos. E você ter uma tributação do IOF majorada de 0, que você fez todo o seu planejamento, todo o investimento, né? Porque BNDES, nós estamos falando de investimentos para questões, normalmente, às vezes, de infraestrutura, e você faz uma análise, faz todo um estudo com base num custo, e no meio do caminho, o custo aumenta. E você não sabe para quando vale. Imagina, igual teve a majoração semana passada de alguns casos de 0 para 5%. 5% é muita coisa. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas vamos prosseguir. Esse aqui é nem tão relevante assim, vamos dizer.
que afeta, né, vários casos, assim, mas eu tenho um carinho muito grande com os setores que eu colejo. Aí tudo que me vem assim, usina, álcool, açúcar, poço de gasolina, eu sempre acabo trazendo para discussão, ainda mais um processo da relatoria da ministra Regina Helena, que eu também tenho um carinho muito grande com ela, e sempre gosto de ver os votos e as análises que ela faz. Então, nesse caso aqui, ela estava examinando a questão do creditamento de PIS e COFINS nas operações decorrentes de aquisição de etanol aderido combustível que serve de insumo para a produção da gasolina C. Então, o que tem que fazer essa diferença? Que você tem um certo tipo de etanol que você adquire para revenda. E esse etanol, no caso, as distribuidoras são obrigadas a receber e utilizar ela na formulação da gasolina seca. A gasolina, então, que é o produto final. A gente sabe que no Brasil tem uma regularização que obriga, né, você adicionar etanol na gasolina quando você vai para a venda nos postos de gasolina. Então, o que a ministra ponderou? A ministra ponderou que quando é um caso de revenda, você já sabe que você não tem esse creditamento, mas que a situação é diferente. A situação aqui, nós estamos tratando dessa aquisição desse álcool para fazer, então, adicionada a gasolina, e a gasolina que vai ser vendida para os postos. E ela, então, entendeu que, como se trata de uma situação diferenciada, que o crédito nessas hipóteses, então, tem que ser mantido. E que a MP 613 não impactou esse direito de creditamento, porque é assegurado expressamente nas leis 10.064 e 10.163, e que não alterou a redação do parágrafo 15 do artigo 5º da 9.718, que asseguram segura esse crédito. Interessante esse caso. E aí um ponto que eu acho que aí mostra a correlação, a importância de acompanhar os julgamentos e sempre fazer correlação entre entendimentos. O Supremo, no julgamento do tema 756, ele validou a autonomia do legislador ordinário para instituir e delimitar o direito de crédito, né, no PIS e COFINS não cumulativo, mas colocou pressupostos. Né? Os pressupostos são o respeito à matriz constitucional dessa tributação e os princípios da razoabilidade, isonomia, livre concorrência e proteção à confiança. Aqui o SJ colocou também como critério de análise os princípios da capacidade contributiva e da proteção ao meio ambiente, né, por meio da tributação favorecida. Então, aqui o STJ, na minha opinião, está dando aplicação ao tema 756, reconhecendo que, nesse caso concreto, a autonomia, a forma como o legislador definiu o creditamento e reduziu a zero o direito creditório, viola princípios constitucionais básicos. Então, aqui, para mim, eu faço essa correlação com o julgamento do tema 756. A decisão da ministra foi no ponto lá. Agora, que é o último, que é, para mim, nesse momento... O último e não menos importante. A cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo. E esse que a gente podia fazer artigo, seminário, o dia inteiro de debate sobre tudo que envolve essa decisão, a decisão de relatoria do ministro Falcão, da segunda turma, não é uma decisão de primeira sessão, não é uma decisão com efeitos vinculantes, graças a Deus, porque isso tem que ser muito bem analisado, com muito mais vagar e pensado efetivamente nas consequências, para não se trazer uma decisão simplista, né? Até primária, assim. Então, o que está sendo aqui? Qual que é o caso que foi colocado aqui para debate? Empresas que têm decisões em mandado de segurança, reconhecendo o direito à compensação de créditos tributários. Então, qual que é o prazo para que ela exerça esse direito à compensação?
já era, né, pacífico na jurisprudência, em que a empresa tem um prazo de 5 anos, que é o mesmo prazo para vindicar o direito material, para poder exercer e dar cumprimento àquela decisão. Administrativamente, a Receita Federal exige que você passe por um procedimento prévio de habilitação desse crédito, que é quando ela verifica a questão da a legitimidade do crédito, os valores, né, a procedência, e te diz, então, quanto que você tem de valor de crédito, e, a partir de então, você pode utilizar aquele valor que ela reconheceu para fins de compensação mensal via perder conta. E, no caso, a empresa, nesse caso específico, ela deixou para fazer esse pedido de habilitação já no final dos 5 anos, contado do trânsito, fez a habilitação, foi habilitado e passou a compensar. Só que no meio do caminho a Receita Federal virou que não. Está prescrito o seu direito de compensar. Então, essa questão veio para o Judiciário e chegou aqui o STJ. A matéria já tinha tido uma decisão da primeira turma da relatoria do ministro Paulo Sérgio, que entendeu, quando você lê o voto do ministro Paulo Sérgio nessa situação, ele entendeu que o pedido de habilitação suspende esse prazo de 5 anos, que é um procedimento que foi imposto pelo contribuinte. Lá ele entendeu, ele analisou se esse pedido de habilitação ele interrompe ou suspende esse prazo de 5 anos. Aí ele chegou à conclusão que suspendia. Então, o ministro Falcão pegou essa decisão do ministro Paulo Sérgio e foi mais além para limitar esse direito ao crédito, o direito à compensação. Então, ele, partindo de que se trata o pedido de habilitação de suspensão, ele foi além e manifestou no sentido de que não é razoável você atribuir ao fisco a responsabilidade de ficar verificando se aquele contribuinte tinha capacidade ou não de absorver todo aquele crédito dentro dos 5 anos e que não poderia esse crédito ser imprescritível, tendo que ser limitado a esse prazo, então, ele obedecia a suspensão, mas tinha que ser limitado aos 5 anos, então começa a correr do trânsito, para no momento da habilitação e volta a correr os 5 anos, o restante do prazo depois, e se não compensasse tudo, perderia o restante do crédito, segundo com ele. Então, essa decisão do ministro Francisco Falcão foi além do que o ministro Paulo Sérgio decidiu. E ele também entendeu que você permitir essa imprescritibilidade, ou seja, fez a habilitação e depois poderia aproveitar esse crédito sem limitação de tempo, você estaria transformando a sistemática da tributação em aplicação financeira. Porque ele traz ele entende que porque o contribuinte teve a decisão de que não teria incidência de imposto de renda CCL sobre a correção monetária na repetição, que o contribuinte, então, poderia, com isso, entender por bem aproveitar dessa ausência de tributação do imposto de renda CSL na correção monetária e resolver retardar esse aproveitamento. E ainda colocou que cabe ao contribuinte agora, diante da decisão dele, avaliar como é que vai submeter a questão ao judiciário, porque se o contribuinte entender, verificar, fazendo as contas dele, que ele vai ter mais crédito do que a capacidade dele de absorção da compensação, que ele então teria que buscar a ação ordinária da repetição e não um mandado de segurança para fins de compensação. Eu tenho milhões de comentários, mas vamos ouvir primeiro o Alessandro, porque essa decisão é de... Essa decisão é daquelas que, quando a gente lê, a gente até arrepia. Para mim, é uma decisão totalmente absurda nos seus pressupostos lógicos-jurídicos. É muito perigoso, né, porque a jurisprudência anterior, a pretérita, era oscilante.
com o entendimento, né, prevalecendo esse entendimento, muitos contribuintes vão ter os seus créditos automaticamente considerados prescritos. Então, mesmo se for manter esse entendimento incorreto, tecnicamente, pelo menos o STJ deveria modular os efeitos e preservar as compensações cujo crédito surgiu anteriormente à sua decisão. Nesse caso, o contribuinte, como habilita o crédito, ele já apresenta o seu crédito para a Receita Federal e quebra a inércia. Então, pela teoria da accionata, não teria prescrição. O raciocínio de que a decisão estaria evitando que o contribuinte transformasse o indébito em aplicação financeira, postergando o seu aproveitamento, não faz sentido nenhum, porque você está falando que o contribuinte vai preferir tirar dinheiro do seu caixa, pagar tributo, em vez de utilizar o crédito por causa da Selic. Né? Não faz sentido nenhum. Toda a gestão, né, de empresas privilegia o caixa, lógico. Então, não faz sentido. Importante, eu já antevia que isso poderia acontecer, e no caso de vários processos que o escritório conduziu, da tese do século, da exclusão do ICMS, do PIS e COFINS, que várias empresas geraram um valor muito alto de indébito, teve casos que nós fizemos desistência parcial do direito à execução fiscal, habilitamos parte do crédito e fizemos o cumprimento de sentença ou fizemos o ajuizamento de ação de repetição de indébito de outra parcela. Em todos os nossos casos, a PGFN concordou que esse procedimento é válido e factível nos termos da legislação. Então, uma alternativa para o contribuinte daqui para frente é ele, tendo o indébito, avaliar se ele vai ter crédito, se é previsível que ele vai ter débito ou não para fazer a compensação em 5 anos. Se for previsível que ele não vai ter, ele prevê quanto que ele vai poder compensar, pede a compensação desse percentual e vai para o outro percentual para a repetição de débito judicial. Mas, para mim, é um retrocesso e que pode efetivamente gerar prejuízo para muitos contribuintes. Até porque é o seguinte, você faz uma previsão, quando você faz a previsão, normalmente se calcula 5 anos para trás. E se faz uma previsão de 10 anos de ação judicial mais ou menos. Só que nós estamos vendo que demora 10 anos só para análise da matéria nos tribunais superiores, depois do reconhecimento da repercussão repetitiva. Então, o seu processo, na verdade, fica muito mais anos parado. E essa previsão que você faz no início pode ser completamente perdida, tornada impertinente, ineficaz, porque você não sabe quanto tempo que você vai estar ali. E aquilo que você falou, na hora que eu ajuizo a ação, eu já estou declarando, eu quero compensar, já estou exercendo, já estou informando, já estou exercendo o meu direito de pedir. Na hora que eu faço a habilitação, eu estou fazendo isso novamente. E quando você tem aquele crédito reconhecido, aquele crédito, ele é uma propriedade do contribuinte. Ele já é a propriedade do contribuinte. É como se ele estivesse dando, na verdade, uma prescrição intercorrente no meio disso tudo. Uma prescrição intercorrente, porque o crédito já está reconhecido e naquele valor já é propriedade do contribuinte. Aí, simplesmente, você, porque não conseguiu assimilar tudo, não vai poder, e aquilo também, aquilo que você falou, gente, não existe empresa que tem compensação que vai abrir mão do caixa para poder, até porque ele consegue, com um mero investimento de renda fixa, mais do que a diferença com a tributação. Então, é um argumento assim, que você fala assim, gente, de onde que veio isso? Porque não faz o menor sentido. Eu acho um precedente muito perigoso. Você impor, ele está literalmente assim, vai para a ação ordinária de repetição, que a gente sabe que o risco é altíssimo, quando você não tem uma decisão final dos tribunais superiores para você ajuizar, e você tem essa jurisprudência oscilante, igual nós vimos agora no caso do ICMS da TUJ, que você tinha uma decisão, as decisões eram favoráveis, depois alterou, de acordo com a composição e o momento do cenário político e econômico do Brasil, e demoram anos, né? Então você entra hoje com um cenário, o processo julgado com outro cenário diferente, você impor uma sucumbência de 10% sobre o valor de um crédito que você não está recebendo, porque você exerceu um direito e sabe-se lá quando que vai vir ainda essa condenação.
Na verdade, ele está cerceando o direito de acesso à justiça. Com certeza. E é só um ponto também importante comentar, que atualmente, como vigora a limitação à compensação dos 10 milhões, a própria Receita Federal já reconheceu que se o contribuinte não conseguir dar vazão aos créditos pela limitação da compensação em 5 anos, está prorrogado isso até ele conseguir dar vazão totalmente ao crédito, porque ele está sofrendo a limitação trazida pela legislação. Então, a própria Receita reconhece de forma indireta que o direito à compensação está vinculado à capacidade de compensar. E não faz sentido, lógico, você restringir isso a 5 anos, partindo do pressuposto que alguém vai tratar o indébito como aplicação financeira. Realmente agora nós temos que ver como é que vai ser a reação da Receita tendo em vista essas decisões, né? Exatamente. Exatamente. Ele pode fazer uma força-tarefa para pegar situações em que o crédito foi gerado há mais de 5 anos, né, e prejudicar os contribuintes. Realmente é uma decisão lamentável. Então, finalizando, queria agradecer então, a presença do doutor Alessandro, as contribuições que ele fez, que foram excelentes para o debate. Nós estamos ficando aqui com o dever de casa de estar acompanhando essas questões que não foram finalizadas o julgamento, mas que são relevantes e que têm impacto econômico e social, né? Principalmente aquelas do Supremo Tribunal Federal. E agradecendo mais uma vez a presença do doutor Alessandro e já deixando o convite para a nossa próxima live, na última quarta-feira do mês de junho, com outras decisões do Supremo e do STJ. Adriane, reitero o meu agradecimento, é uma honra participar desse programa, né, mensal. Me coloco à disposição sempre, né, que for convidado, participarei com muita honra e te agradecer pessoalmente, né, pelo convite. Muito obrigado. Obrigada a você. Gente, tchau, tchau. Então, até a próxima última quarta-feira do mês de junho. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.